Que o Senhor possa falar ao nosso coração, continuar falando, porque o Senhor já falou conosco desde que chegamos aqui, mas sabemos que vamos ouvir mais ainda do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos cercar com a tua proteção. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, amadas? Agora vamos ficar quietinhas, sentadinhas, tá bom? E vamos ler o Salmo 68, de 11 a 13. Esse salmo, nesses últimos tempos, tem falado muito ao meu coração. Versículo 11. O Senhor anunciou a palavra e muitas mensageiras a proclamavam. Reis e exércitos fogem debandada. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão cobertas de prata, e as suas penas de ouro reluzente. Vocês podem pensar, mas que estranho esse texto. Mas é um texto que tem falado muito ao meu coração. E eu, nesses dias, escrevi este livro, Mulheres de Fé, e o tema, o texto principal deste livro é este texto que eu li agora. Por quê? Porque Deus tem feito com que as mulheres de fé se alistem para este exército. Este livro, as primeiras 500, não sei se já ganharam, mas se ainda não ganharam, vão ganhar este livro. E as demais podem adquirir este livro, que eu coloquei um preço bem razoável aqui na conferência, de R$15, porque aí vocês podem comprar, levar de presente para alguém, tá bom? E eu, depois das reuniões, sempre vou estar lá onde estão vendendo o livro, e se você quiser, eu faço uma dedicatória para você, com muito carinho, porque este livro está contando muito da minha própria vida. Vocês vão matar todas as curiosidades que vocês têm. Tá bom? Então, a palavra profética do tempo em que vivemos, muitos profetas têm falado isso. Olha, no final dos tempos, Deus irá levantar exército de mulheres para falar da palavra de Deus, para buscar os perdidos. E isso tem sido um crescendo no nosso meio. Faz muitos anos que eu tenho visto as mulheres sendo mexidas, as mulheres sendo levadas. Eu me lembro que na minha antiga igreja, quando eu ainda morava em Brasília, era uma igreja muito missionária, e volta e meia estava mandando missionários e missionárias para o campo. E eu me lembro de 2 mulheres que foram mandadas para uma tribo no interior da Amazônia, lá no meio da mata. E para serem aceitas nessa tribo, elas tiveram que rapar a sua cabeça, porque lá não aceitavam ninguém que tivesse cabelo. Então elas tiveram que raspar a cabeça, e tiveram também que tirar a roupa, porque eles não aceitavam gente que fosse vestido. Porque para aquela tribo, se a mulher usasse alguma coisa tampando os seios, era sensualidade, era como se ela fosse uma prostituta. Então elas tiraram a roupa e elas foram do jeito que era exigido para que elas pudessem levar o evangelho para aquela tribo. Então as mulheres enfrentam tudo, elas enfrentam as dificuldades. Alguém já disse, se tiver uma dificuldade muito grande, cujos homens não têm coragem de enfrentar, chame uma mulher. Então, isso aqui a gente pode falar, não é uma palavra feminista, isso aqui não, tá, gente? É porque as mulheres são mesmo meio loucas e apaixonadas. As mulheres se apaixonam pelo Senhor, e elas não têm medo, elas não têm muito cuidado, porque elas estão apaixonadas. E quando a pessoa se apaixona, ela se enche de coragem. E essa paixão por Jesus é algo muito próprio para das mulheres. E essa conferência tem esse objetivo: levar as mulheres a se apaixonarem por Jesus, ou reacenderem o amor por Jesus, ou
aumentarem o amor que já tem por Jesus. Nós queremos que até no final dessa conferência, nós possamos sair daqui muito mais loucas por Jesus, muito mais apaixonadas, amém? Então, o inimigo, ele tem muitas armas para derrubar a mulher. Nós vimos aqui as irmãs contando histórias muito pesadas, que a gente vê naquelas histórias, que o quanto o inimigo deve ter se divertido com aquelas situações, pensando que ele ia ser vitorioso no final da história de cada uma. Mas o Senhor fez a obra de uma forma especial, assim como na sua vida, assim como na minha vida, assim como na vida de tantas mulheres mundo afora. Mas ele tem a arma para derrubar as mulheres. E atualmente eu vejo que a forma que o inimigo tem usado uma arma para derrubar as mulheres é colocando síndromes. Então é síndrome do pânico, é síndrome é uma bipolaridade, por exemplo, que é outra síndrome, é a ansiedade, a síndrome de ansiedade. Nós temos visto muitas mulheres que têm saído de cena por causa de síndromes. E também do pensamento acelerado, que é uma síndrome que quase ninguém fala, que é uma síndrome que leva a mulher, não só a mulher, mas a pessoa que tem essa síndrome, ela fica muito irritadiça, ela se irrita por qualquer coisa, e ela tem muita flutuação emocional, muita inquietação, intolerância, e se contraria facilmente. Volta e meia você vê aquela pessoa está totalmente contrariada, e de manhã tem muita fadiga para levantar. Isso aqui eu olhei no Dr. Google. Tá bom? Eu acho que o meu ex-marido tinha essa síndrome. Eu falava para ele que ele precisava de se tratar para ele viver mais. Ele não me obedeceu, viu o que deu, né? Então, mas nós mulheres precisamos entender que nós somos frágeis, porque a Bíblia diz que nós somos frágeis. A Bíblia diz para o homem ter cuidado com a mulher como parte mais frágil. E se nós não reconhecermos que existem fragilidades na nossa vida, nós vamos adquirir uma síndrome. Então nós precisamos nos conhecer, para a gente entender que chegou a hora de descansar, chegou o momento de dizer não para alguma coisa, ou de dizer sim, sabe? Porque se nós conhecermos os nossos limites, nós vamos evitando um sintoma desse, alguma coisa dessa natureza. Bom, para isso, nós precisamos aprender a administrar a nossa vida, organizar a nossa vida, sabe? Porque no decorrer dos anos, a mulher foi conquistando direitos que antes elas não tinham. Só que também conquistou muitos deveres que antes elas não tinham. E agora ela fica, às vezes, sem saber controlar isso. Eu quero sugerir uma coisa para você: agenda. Compre uma agenda. Se você tiver dificuldade com o celular, de usar a agenda do celular, compre uma agenda de papel. E agende o seu dia. Se você acha que isso é demais, arranje um bloquinho de anotações e agende as suas tarefas. O que você tem que fazer amanhã, de manhã, depois à tarde, depois à noite. Escreva as tarefas que você tem que cumprir. E à medida que você for cumprindo, vai riscando o que você já terminou de fazer. E planeje de forma humana e amorosa as suas tarefas, as tarefas do dia a dia. Sabe por quê? Porque como normalmente a mulher trabalha muito, porque tem o lar, tem
os filhos, e mesmo a mulher solteira trabalha muito, porque a mulher que é crente, ela tem célula, ela tem outras participações em trabalhos da igreja, ela faz obra social, ela faz muita coisa, ela trabalha secularmente, ela faz faculdade. Então você precisa aprender a organizar o seu dia, escrever as suas tarefas e riscando à medida que você vai cumprindo, para que você não marque para você fazer mais do que você pode. Aprenda a se respeitar, a respeitar os seus limites. Isso são lições que nós precisamos aprender no dia a dia, no decorrer da nossa vida. Agora, a mulher de Deus é uma mulher bem resolvida. Eu até escrevi um capítulo sobre isso. Você precisa ser uma mulher bem resolvida. Fala, eu sou uma mulher de Deus. Por isso eu preciso ser bem resolvida. O que é ser uma mulher bem resolvida? É uma mulher que sabe amar a si mesma e aos outros. Ela sabe amar, ela precisa amar, porque o amor está além da dor. Nós vimos aqui que o amor está além da dor. A dor pode vir e todas nós já passamos momentos de dor na nossa vida. Todas nós já passamos momentos de dificuldades na nossa vida, muitos momentos. Mas hoje, aqueles momentos de dificuldades que você passou, fez com que você, quando saiu da dor, você saísse mais forte, mais fortalecida. E hoje você pode ajudar outras pessoas, você adquiriu uma autoridade que você não tinha, você adquiriu uma estrutura mais forte. E hoje você tem voz, você é bem resolvida, porque você tem voz. Você fala e até o seu cachorro atende. É mesmo. Você fala para ele, sai. E ele sai. Você não precisa nem gritar com ele. Por quê? Porque você adquiriu autoridade. E até os animais te respeitam. Nós precisamos ser bem resolvidas. A mulher bem resolvida, ela sabe administrar o amor dela. E ela sabe também se tornar respeitada. Ela é segura, ela se torna respeitada porque ela é segura. A mulher bem resolvida é segura e ela sabe que os pés dela estão firmados na rocha que é Jesus. Amém? E ela enfrenta seus medos. Todo mundo tem medo, todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas quando você é bem resolvida, você ora e enfrenta o seu medo. Deus ajuda você a enfrentar o seu medo, até de barata. É porque às vezes a mulher enfrenta até um ladrão, mas na hora que vê uma barata, é um escândalo. Mas você aprende a enfrentar os seus medos, porque você é uma mulher segura. E a mulher segura, e a mulher bem resolvida, ela tem esperança. Se você não tem esperança, você não é bem resolvida ainda, mas o Senhor quer te fazer bem resolvida. Você tem esperança, mas a esperança do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Porque o verbo esperar faz você esperar toda a vida, mas o verbo esperançar faz você ir atrás daquilo que você espera. Faz você resolver os relacionamentos que não estão bons e faz você executar as tarefas que chegam à sua mão. Então tenha esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar, para que você não passe a vida toda esperando. Tem um poema que eu até copiei ele aqui no livro, mas é uma música popular brasileira em forma de poema. É uma música popular daquelas clássicas. E é uma música que diz assim. Ela é do autor Ataúfo Alves e Mário Lago, que foram famosos
literatura e na composição brasileira. E diz assim: ai meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter que comer. E é de rir mesmo, né, gente? E quando me via contrariado, dizia: meu filho, que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Amadas, se você for uma Amélia, nós vamos ter que fazer uma libertação aqui hoje. Porque, gente, uma mulher que acha bonito não ter o que comer, e quando vê o homem contrariado, fala: ah, meu Deus, o que se há de fazer? É uma mulher que é uma vencida, é uma derrotada. Mas nós que somos mulheres, que temos o Senhor, temos que ser mulher de verdade. Nós precisamos ir à luta, nós precisamos arregaçar as mangas e irmos em busca de vitória, da vitória que o Senhor promete para nós. Amém? Então esse poema foi mais para vocês rirem mesmo, viu? Nós não sabemos como será o nosso futuro. Aqui vocês viram as irmãs falando. Nenhuma esperava que aquilo seria a história delas, né? Então nós não sabemos o futuro, o que o futuro tem para nós. Mas nós sabemos quem planeja o nosso futuro. Não é mesmo? Isso é a diferença. É o Senhor que planeja o nosso futuro. Nós podemos ter muitos sonhos, nós podemos sonhar, porque toda mulher é sonhadora. Desde criança você é sonhadora. Quando você era criança, você sonhava que ia chegar alguém e ia te resgatar de uma situação assim que você estava passando. É tipo aquela coisa de príncipe, sabe? Que vinha o príncipe que ia te levar, que ia te resgatar. E até na Bíblia tem essas histórias assim, porque, por exemplo, a história de Ruth é uma história de um resgatador que veio, que a resgatou. Mas hoje, você sabe que o resgatador de verdade que existe é o Senhor Jesus. E que não existe aquele príncipe do cavalo branco que veio te resgatar de jeito nenhum. Mas você era sonhadora desde criança. Mas os sonhos que realmente se cumprem na nossa vida são os sonhos que Deus sonha para nós. Os nossos sonhos são muito pequenos diante de Deus. São muito pequenos. Nós não, por mais que a gente sonhe grande, nós não sonhamos tão grande quanto Deus sonha para nós. Ele sonha muito maior para nós, muito maior do que nós podemos. E nós passamos muitas dificuldades na nossa vida. Mas uma coisa é necessário, nós precisamos superar. As nossas dificuldades precisam ser superadas. Como nós vimos aqui, a mãe que perdeu a filha, ela chora de contar a história. Por quê? Porque o amor dela pela filha é muito grande. Mas ela já superou isso. Ela já superou. Ela nunca vai esquecer a filha dela. Ela nunca vai tirar a filha dela da história dela. Mas superar, ela já superou. A mulher que perdeu o esposo, ela também chora quando conta a história. Mas ela já superou isso. Ela já superou. Ela lembra dele com ternura, ela lembra dele com a lembrança de amor, mas isso é superado na vida dela. Você que perdeu bens materiais, na época você ficou revoltada, na época você pensou que não ia sobreviver, mas hoje você superou isso, porque Deus traz essa superação para você. Nós não esquecemos as pessoas que nós perdemos, mas nós superamos. Eu fiquei viúva durante 9 anos e meio. E a história minha, ela existe até hoje.
E nós conversamos a respeito dela tranquilamente, porque ela é minha história. O Sinomar perdeu a apóstola Elizabeth. A história dele, nada vai mudar. Ela existiu, ela viveu e tem uma história. Então nós temos a nossa história. Nós temos uma lembrança de amor. Eu lembro do meu ex-marido com uma lembrança de amor. Mas eu não amo mais o meu marido, porque ele já foi embora para o céu há muitos anos. Mas eu tenho uma lembrança de amor dele. Uma lembrança, quando eu lembro dele, eu lembro com amor. Vocês estão me lembrando? Estão me entendendo? Quando eu lembro dele, eu lembro do tanto que eu o amava, do quanto nós vivemos uma vida a dois e o quanto nós fomos felizes um com o outro. Então é uma lembrança de amor. Só que hoje eu não o amo mais, porque não seria normal. Seria uma opressão na minha vida se hoje eu ainda estivesse amando o meu esposo que já faleceu. Mas por que eu estou assim? Porque houve uma superação. Nós superamos. Nós não esquecemos, mas nós superamos. E a nossa vida continua e nós vamos mudando. E isso porque o Senhor está conosco. E principalmente porque o grande amor da nossa vida é o Senhor. Amém? O grande amor da nossa vida é o Senhor. Bom, mas Ele nos chamou para sermos guerreiras. E eu li o versículo no início. E o versículo diz assim, que grande é o exército, a falange é exército de mulheres, das mensageiras das boas novas. É um versículo profético. Esse versículo foi escrito há tantos séculos atrás, mas ele é profético. Ele já estava dizendo que ele estava vendo um grande exército de mulheres, levando as boas novas para as pessoas. E você faz parte desse exército. E nós todas fazemos parte desse exército. E aí a palavra de Deus diz que os reis fogem de bandada, mas as donas de casa iam lá e pegavam os despojos da guerra. Às vezes nós temos tanta guerra na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa igreja, mas nós enfrentamos a guerra, o inimigo vai embora e nós ainda catamos os despojos, ou seja, ainda pegamos o lucro daquela guerra. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. E mesmo enquanto as mulheres estão dormindo entre as fogueiras do acampamento, porque as mulheres daquela época eram pastoras, e elas iam e deitavam ali no meio do rebanho, enquanto estava de noite, e por causa do frio da noite, elas acendiam ali uma fogueirinha, para que aquecesse a noite, e aí então daquela fogueira, as cinzas iam voando depois que o fogo se apagava, e as pombas assentadas à beira do aprisco, aquelas cinzas iam nas asas das pombas. E aí então, quando o sol começava a raiar, elas olhavam para aquelas pombas, as asas daquelas pombas pareciam que eram feitas de pratas ou de ouro, por causa das cinzas que tinham assentado nas pombas nas asas daquelas pombas. Às vezes você também, o seu olhar precisa ser assim. Ou você vai ver cinza na asa daquelas pombas, ou você vai olhar e ver como se elas tivessem asas de ouro ou de prata. A sua luta também traz cinzas. A sua luta traz coisas assim que dependendo você pode ter um ou outro olhar. Se você olhar para aquela luta que passou e ver aquilo como cinza, você vai ver como cinza. Mas se você olhar para aquelas cinzas e tiver outra, já ver a bênção que Deus fez na sua vida, ver a mudança que Deus fez, você vai ver que
aquilo parece algo diferente. É ouro na sua vida, é prata na sua vida, transformou a sua alma, mudou o seu ser. Você olha para você agora e vê que você não é mais aquela mulher do passado, muito fraca. Qualquer vento poderia te derrubar, mas hoje você foi fortalecida. Você tem uma visão diferente, você olha para as lutas e você não tem medo mais, você olha para o seu passado e não vê ele como um monte de cinzas, mas você vê como algo precioso que te forjou para você se tornar a mulher que você é hoje. As mulheres levando as boas novas. Esse salmo está dizendo de você, está dizendo de mim, que somos mulheres que vamos levando as boas novas a todas as pessoas que passam por nós. Esse é o tempo, é tempo de anunciarmos a palavra de Deus. Deus tem dito isso profeticamente e isso está se cumprindo na sua vida. Você está aqui porque Deus tem algo especial para a sua vida. Amém? Os inimigos fogem. Vamos abrir o Salmo 68. Vamos abrir o Salmo para nós vermos o final deste Salmo. Salmo 68. E vamos ler no versículo 28 em diante. Quando o salmista já muda aquele salmo e começa a louvar a Deus pelas as mudanças que foram acontecendo. O inimigo está fugindo, ficou com medo, ele ficou assustado com a atitude das mulheres. As mulheres estão organizadas, as mulheres aprenderam a trabalhar em equipe, as mulheres aprenderam a respeitar o espaço um do outro ou uma da outra. E não estão competindo entre si, mas estão aprendendo a dividir. Embora reconheçam as suas próprias limitações, elas, por conhecer as suas próprias limitações, elas sabem a hora de parar, a hora de prosseguir, e aprenderam que precisam depender totalmente de Deus. Então, não são mais mulheres com vestes de cinzas, mas são mulheres com vestes douradas de filhas do rei. Amém? Então, o pozinho da cinza virou prata e virou ouro nas suas vestes. E são essas mulheres que, no lugar de ser marcadas pelo sofrimento, elas se tornam marcadas pelo brilho do Senhor. Amém? E aí então o salmo muda e começa a louvar ao Senhor. No versículo 28 ele diz: mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros, com os seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalha os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o seu povo de Israel, e a sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder a seu povo. Olha, não justifique mais os seus erros, mas reconheça o perdão de Deus sobre você e perdoe as pessoas e peça perdão. Não justifique seu erro. Se você errar, peça perdão. Se alguém errar com você, perdoe, mude, faça um propósito na sua vida de mudança. Ande para frente, pare de olhar para trás, pare de caminhar para trás, caminhe para frente. O que ficou para trás foram as cinzas que viraram ouro, cobrindo as suas vestes agora, e as suas vestes se tornaram douradas. Se você olhar para trás, que seja só para louvar a Deus por tudo que Ele fez. Mas olhe para frente, caminhe para frente.
Não olhe para os outros, olhe para Deus. Vá no alvo, que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja o alvo de Deus para a sua vida. Supere seus desafios, porque você é vencedora. Fala, eu sou vencedora. Eu quero superar todos os desafios que vierem. Eu quero vencer. E as coisas que ficaram para trás, eu quero deixar Deus curar. E eu quero mudar a minha vida. Eu vou aproveitar esses últimos minutinhos para contar algo que aconteceu. A rainha está ali. E um dia lá, naquela viagem que nós fomos lá a Moçambique, a Aninha também, nós fomos numa igreja ali, numa comunidade, eu não sei qual que é, mas quando nós chegamos lá naquela comunidade, foi no final da tarde, este salmo estava no meu coração. E quando eu fui entrando lá naquela igreja, entrei antes, porque é o costume das pessoas, e depois elas foram entrando, e eu comecei a orar no pensamento. E aquelas pessoas que foram entrando, elas se transformaram em ovelhinhas. Deus me deu uma visão de que eram ovelhas entrando. E eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha lido esse salmo, e tinha lido a história das mulheres pastores que dormiam entre os rebanhos, e aí as pombas com asas prateadas estavam pousadas em volta do aprisco. Eu tinha lido, meditado, e aquelas pessoas para mim eram como ovelhas, elas estavam entrando como ovelhinhas. E eu então resolvi contar para elas algumas experiências da minha vida. E então eu contei para elas que quando a primeira vez que eu tomei uma decisão de mudança de vida, que eu nasci em lar evangélico, eu não tive aquele momento que você fala, este foi o momento da minha conversão. Mas eu tive muitos momentos, e ainda tenho, onde eu faço propósitos novos com o Senhor. Então naquela vez eu fiz um propósito com o Senhor, e eu contei para as irmãs, e que a partir daquele dia, eu passei a ter um momento de oração. E todos os dias, no determinado horário, eu entrava para o meu quarto, fechava a porta, e ajoelhava ao lado da cama, e orava ali por 1 hora ao Senhor, e colocando os meus anseios e os propósitos da minha vida, me colocando cada vez mais nos braços do Senhor, cada vez mais no colo do Senhor, com aquela sensação de deitar no colo do Senhor. E aí eu fiz um apelo para as irmãs, e falei eram mais irmãs do que irmãos, embora tinha irmãos também. E falei, vocês precisam fazer um propósito para a mudança de vida de vocês. Vocês precisam entrar para o seu quarto, ajoelhar ao lado da sua cama, fechar a sua porta. Só que eu lembrei que lá eles não tinham cama e nem porta no quarto, sabe? E eu fiquei numa situação muito embaraçosa, porque quando eu falei, você fecha a porta do quarto e ajoelha ao lado da sua cama, eu fiquei naquele estado de choque, assim, sem saber como sair da situação. Porque eles não têm cama, eles dormem na esteira. E eles também não têm porta no quarto. E eu pensei rápido ali e falei assim, irmãs, não importa onde vocês ajoelhem, pode ser na esteira, pode ser no chão. E também não tem problema se não tiver porta. Pega a capulana, põe na cabeça. E eu fui saindo como eu podia daquela situação, sabe? Porque foi uma situação embaraçosa que eu me encontrei lá. Mas o importante, então, irmãs, eu quero falar a mesma coisa para vocês. Não importa o lugar, não importa se você vai orar fazendo uma caminhada de oração toda tarde, ou se você vai orar no seu quarto com a porta fechada, ou se você vai orar na cozinha ou no quintal, onde for, mas você precisa fazer um propósito de oração. Oração todo dia, com hora marcada, sabe?
que a sua família vai acostumar que aquele é o seu horário de oração. Os seus filhos vão respeitar, porque você vai falar para ele: esse é minha hora de oração. Você precisa fazer isso. Eu estou sempre falando isso para as irmãs. Eu sei que muitas já fazem, mas olha, se você quer ser uma mulher de fé, você precisa ter o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra. Se você não tiver, você não vai injetar fé na sua vida. A única forma de você se transformar numa mulher de fé, numa mulher bem resolvida em Deus, numa mulher que faz parte do exército de Deus, é se você tiver um momento de oração todos os dias e um momento de leitura da palavra todos os dias. Baixa a Bíblia no seu celular. E se você estiver no dentista, vai lendo a Bíblia enquanto espera. Se você estiver no banco, enquanto chama ali a sua senha, você está lendo a Bíblia. Leia a Bíblia em todo o tempo. Ore em todo o tempo, porque é assim que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus manda que em todo o tempo nós estejamos orando. Então é preciso que você tenha este hábito. Por quê? Porque o Senhor quer que você se transforme. O Senhor quer que você saiba amar. O Senhor quer que você tenha esperança do verbo esperançar. O Senhor quer te fazer uma mulher segura. O Senhor quer que você supere aquilo que tem te feito chorar. Uma perda, um casamento que não deu certo, uma pessoa da família que faleceu, um emprego que você perdeu, uma perda financeira. Deus quer que você supere tudo isso. Ele tem novo tempo para você. Ele vai refazer este vaso que é você quantas vezes for necessário, porque Ele é nosso Deus. E não justifique os seus erros, peça perdão. Peça perdão, porque quem nos justifica é o Senhor. E reconheça os seus erros, mas não precisa justificá-lo. Porque é o Senhor que nos justifica, é o Senhor Deus. Jesus está ali para isso. Ele é o nosso justificador, Ele é o nosso juiz. Amém? Supere seus desafios. Você é mulher vencedora. Se você tem um desafio, está difícil, faça o seu propósito de oração. Você vai vencer. Porque Deus é o nosso Deus que vai à frente dessa batalha. Ele é o nosso general. E Ele está nos convidando a fazer parte desse exército. Nós vamos ter um tempo agora de oração. Hoje é o nosso primeiro dia. Nós vamos orar. E vamos pedir isso para o Senhor. Que o Senhor possa ir à frente do nosso exército. E que nós possamos catar os despojos dessa batalha. E dar glória a Deus por termos passado por ela, porque toda batalha nos faz mais fortes. Vamos ficar de pé? Vamos orar?